Bom dia, povo amado de Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre as nossas vidas, seja derramada sobre você agora. Deus quer falar com você nesta manhã. Deus quer mostrar a você como nós devemos enfrentar as dificuldades, as aflições que ocorrem em nossa vida. Porque ele não disse que nós não teríamos aflições, mas ele disse que nós devemos ter bom ânimo, porque ele já venceu por nós. Ele já venceu o mundo. Amém? Eu vou ler no livro de Hebreus um versículo que tem no capítulo 11 do livro de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber uma herança. E partiu sem saber para onde ia. Ele ouviu o chamado de Deus e ele largou tudo que ele tinha. Ele deixou a estabilidade ali junto do seu pai, de sua parentela. E ele partiu. Ele ouviu o chamado do Senhor e ele não sabia para onde ele ia. Ele sabia que chegaria no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E não era mais aquele lugar onde ele estava. E estava tudo muito fácil. Não era naquele lugar. Foi um desafio a obediência dele. E valeu a pena. Valeu a pena confiar no Senhor. Como sempre vale a pena entregar a Ele as nossas preocupações, sabendo que Ele resolve mesmo, de verdade. E aí ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem estava com ele, quem iria com ele, até aquele lugar desconhecido para ele. O nome disso é fé. É você ter estabilidade espiritual. Não importa onde você esteja. Não importa as circunstâncias que você está enfrentando. Importa quem está com você, enfrentando com você a sua dificuldade. É o seu Criador. É o autor de sua vida. É aquele que tem o controle sobre todas as coisas e sobre você. Mesmo que você ainda não tenha entendido isso, ele continua no controle. Ele continua sendo Deus. Ele continua amando você e ele jamais te abandonará. Tem aqui na palavra. Ele jamais te abandonará. Sabe aonde tem? Eu vou ler agora para você. Em Hebreus também. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Tem gente que não é feliz porque vive preocupado em ter, mas eu quero ter mais. Eu tenho, mas eu quero ter mais. A história da insatisfação que o adversário de nossas almas lança sobre nós. E aí o homem fica muito preocupado, o nome disso é avareza. Você tem, mas nunca é o suficiente. É a avareza. Mas aqui ele disse que você seja isento de avareza.
Contentem-se com as coisas que vocês têm. Agradeçam a Deus por que vocês já têm. E se Deus colocar no seu coração mais uma conquista, vá com Ele que você consegue. Porque quem vai com Ele não tem avareza. Não fica angustiado, querendo mais, às vezes até atropelando outras pessoas para poder conseguir aquele seu objetivo. Ou seja, desobedecendo a Deus. Porque quando você atropela alguém, você não está amando esse alguém como você ama você mesmo. Você quer para você mais e mais. Aí você está pecando. Aí você está desobedecendo. Mas quando você fica isento desta avareza e contenta-se com aquilo que você já tem, não porque você vai se acomodar. Não é isso que eu estou dizendo. Você se alegra com o que Deus te deu, porque senão você nunca vai ser feliz. Você vai ter aquilo que Deus te deu e você já quer outra coisa, você não está com aquilo que Deus lhe deu. Aquilo está em você e você nem percebe. Você nem está usufruindo daquilo que Deus já te deu, da graça que Deus já te deu. Olha como Ele já te deu. Olha um tempo atrás que nada daquilo você tinha, você não tinha condições de ter aquilo e você já tem. Oh, coisa boa, alegre-se nisso. Se Deus quiser te dar mais, Ele vai te dar mais. Até para você aprender a dar mais daquilo que você tem. Mas que você não veja aquilo como um motivo de tristeza para você. A pessoa fica tão preocupada em ter mais outra coisa que não se alegra com o que Deus já deu. Isso está acontecendo muito nos jovens de hoje. Porque a oferta é grande, é o tempo inteiro. Ele acaba de receber e ganhar dos pais um celular que é a última geração. Aí no dia seguinte chega a propaganda de outro. Acabou o gosto por aquele. Ele estava tão feliz, ele foi tão feliz com o pai comprar. Sacrifício maior do mundo daquela mãe para juntar o dinheirinho para comprar aquele celular para a filha ou para o filho. Mas aí a propaganda estragou tudo. Porque agora lá vem a avareza. Aquele celular que era tudo, perdeu completamente o valor. Porque na verdade, nunca bens materiais tem nada a ver com a palavra tudo. Nunca. Mas era uma coisa que estava valorizando. Mas aí, na mesma hora, chegou a propaganda de outro, aquele perdeu o valor. Perdeu a importância dele. Aí você, no lugar de estar grato pelo celular que seus pais ainda vão passar 12 meses pagando, você quer o outro agora. Aquele da propaganda. Então, seja isento desta avareza. Se este celular atende à sua necessidade, e com certeza eu fico impressionada, porque eu não uso nem 10% do que o celular oferece. Primeiro que eu não sou besta, de perder meu preciosíssimo tempo olhando o que ele oferece. Segundo, ele faz o que eu preciso ali. Ele é meu servo, ele está me servindo. Quando ele começa a ser muita coisa para mim, já não tem mais, ali você fuja disso. O negócio está errado. Então ele está ali a meu serviço. É tanta besteira que ele já faz que pode aparecer não sei quantos aí pela frente dele, que enquanto ele estiver atendendo ao que eu quero, eu também não perco muito tempo com ele, tá bom demais. Isso é bom, você ter essa certeza de que se você está com Deus, Ele é suficiente para você. Então, contente-se com aquilo que Deus já te deu. E aquilo que você vai conquistar, vá conquistar sem ansiedade e sem atropelar ninguém. Com amor, com Deus no seu coração, com paz no seu coração. Colocando Deus no lugar dele, que é o primeiro lugar, é tudo, porque é Ele quem é o autor da sua vida, colocando Ele em primeiríssimo lugar. E o seu próximo, você amando como você ama você mesmo, aí vai tudo bem. Aí ele diz, contente-se com as coisas que você já tem. Porque Deus disse,
de maneira alguma deixarei você. Isso é que é tudo. De maneira alguma, por motivo nenhum, deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Oh, coisa linda! Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Se Ele está comigo. Se Ele está comigo, por que é que eu vou temer alguém? Por quê? Eu não tenho que temer. Então Deus, Ele está nos chamando para a gente entender isso. Ele está conosco, Ele não nos abandona. Então, como devemos enfrentar as dificuldades e as aflições que surgem em nossas vidas? Com a certeza de que não temos o que temer. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixará, nem nos abandonará. Então, Abraão, ali em Hebreus 11, versículo 8, Abraão, ele enfrentou, ele deixou tudo aquilo que Deus disse: deixe essa terra. Ele morava em Ur, dos caldeus, e ele disse: deixe essa terra e venha para uma terra. Olha que coisa interessante. Venha para um lugar que vai ser a sua herança, que eu preparei para você. E ele, sem saber nem como era este lugar, ele não foi: eu deixei minhas coisas. Não. Ele foi animado, ele foi feliz, porque ele sabia que Deus estava com ele. Não tema o seu amanhã. Oh, aleluia! Tá todo mundo pensando: eita, e agora como é que vai ser 2021? Nós não temos o que temer de 2021, porque o nosso Senhor já está lá em 2021 nos aguardando, 2022, 2023 e assim vai. Não tema o seu amanhã, visto que Deus, o nosso Senhor, já está lá no amanhã, para nos sustentar, para nos abençoar, para nos acolher, para nos levantar quando precisarmos disso. Quando cairmos, Ele está pronto no nosso amanhã para nos erguer e dizer: venha, meu filho, levante-se. Você tem um monte de coisa para fazer. O que é que você está fazendo aí no chão? E o que é que você está fazendo aí na caverna? Escondidinho. Sai da caverna. Pode sair. Pois Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Tem um hino que diz isso. De Alice Maciel. Então sai da caverna. Olha para o teu amanhã. O Senhor está lá. Tem amanhã sim. Tem. Glória a Deus por isso. Nós temos um amanhã para viver. Temos. Nós temos um amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você tenha esquecido. Nós somos eternos. O Senhor pagou o preço da nossa eternidade. O nosso Pai enviou o seu Filho para morrer por nós, pagando o preço da eternidade. Essa terra que Abraão seguiu para essa terra, não sabia para onde essa terra um dia ia dar.
Mas ele sabia que Deus estava com ele. Pois assim, hoje você veja. Vou fazer uma analogia do nosso hoje. O Senhor está dizendo, como que eu vou enfrentar essas dificuldades? O Senhor está dizendo, com Ele. Sabendo que Ele está no seu hoje e no seu amanhã. Sabendo que Ele não vai te abandonar. É assim que você vai enfrentar. Ah, mas aí a notícia chegou dizendo isso, isso e isso. Aí você diz, ah, mas eu sei que o meu Senhor está comigo. E Ele está no meu amanhã. Se você salvar, printar, eu não sei como é esse negócio, uma mensagem de hoje, dia 17/12/2020, dizendo, como eles colocam, tantos foram contaminados, tantos morreram, tantos foram curados. E nas últimas 24 horas, tantos óbitos. Quando você for ver isso amanhã, você vai ver como algo que já passou. Mas que Deus sustentou você até o amanhã. Então você vai entender, você ouvindo hoje, você sabe que amanhã Deus vai estar com você, você vai ouvir diferente. Você não vai ouvir como o adversário quer que você ouça. Desesperado, sem ter nem condições de orar. Não. Você vai ver como motivo de glorificar a Deus, porque Deus não desistiu de você nem de mim. Se Deus tivesse desistido, nós estávamos no samba do crioulo doido, já todo mundo fazendo ensaios das alegorias, o caba com chicote na mão. Quem é que vai ficar com chicote para bater em Cristo? É fulano. Bora lá, fulano, bora lá. Rapaz, tá pouco, bate com mais força, rapaz. Mostra. E o caba todo vestido de Satanás. Mostra como é que você bate nele, rapaz. E aí, bicho? Tava todo mundo caminhando para o inferno. Todo mundo zombando de Deus. Estaria assim se não tivesse na pandemia. Estaria desta forma, ou pior, porque é difícil eu imaginar até onde vai a vontade de pecar do homem. E às vezes a gente tem dificuldade de entender até onde vai, porque eu nunca imaginei que eles teriam essa ideia tão absurda de fazer uma cena onde o demônio estava espancando Jesus. Como é que isso é motivo de se colocar no negócio de uma festa de carnaval? Só é motivo porque essa festa é da carne. Essa festa, quem reina nele é o momo, é o demônio. Com aquela gula, por isso que é para ser um gordo. É um demônio, alguém que só alimenta a carne e não olha para o espírito que tem. Que só quer mesmo fazer, dar prazer à carne. Carne. Então a carne milita contra o espírito. Então é uma coisa que pode ser pensada diante de quem está endemoniado querendo dar vazão à carne. É mesmo, as ideias são essas, ou piores. E Deus, na sua infinita misericórdia, deu um puxãozinho de orelha na humanidade, dizendo, ei, menino, acorda, eu tô aqui. Vamos parar de brincar com o meu nome? Com o nome do meu filho? Vamos parar? E não desistiu. Um pai bom que repreende o filho. Não vamos irar o Senhor. Vamos nos render e pedir perdão a Ele para que mude a situação da humanidade toda, da terra. É isso que nós devemos fazer, clamar a Deus que nos perdoe, que tenha compaixão de nós. Agora reconhecemos
que Ele está no controle. Ele nos deu cobertor, Ele nos deu conforto. O Senhor está no controle de nossas vidas e Ele está no nosso amanhã. Nós teremos o amanhã. Se Deus quiser, porque é Ele mesmo quem decide. Mas essa palavra que Ele nos trouxe foi uma palavra de esperança. Foi uma palavra de esperança. Porque se você disser no seu coração, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que é que o homem pode fazer contra mim? E o que é que o adversário de nossas almas pode fazer contra nós, se estamos nele e ele em nós, o Senhor? Ora, o que Satanás pode fazer contra nós, se o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, o Pai Celestial, o autor de nossas vidas, está conosco? Ele, o Satanás, não tem poder nenhum sobre nossas vidas quando estamos em Deus e Deus em nós. Quando estamos no Pai nosso e o Pai nosso em nós, através do seu Filho Jesus Cristo, que pagou o preço para nos reconciliarmos com Ele, com o Criador. O adversário não terá nenhum poder sobre nossas vidas. Esta é a resposta, que vem lá do alto. Por isso que Abraão foi. Ele sabia quem estava com ele. Nós estamos vivendo em uma sociedade que está em decomposição. Já cheira mal. Uma sociedade que está tentando desconstruir a família, projeto de Deus para a nossa continuação. Está tentando desconstruir a família. Está distorcendo os valores. Está destruindo os verdadeiros valores. E está construindo sem nenhum alicerce, porque mentira não tem alicerce mesmo. Está tentando construir algo totalmente sem base para colocar no lugar dos valores. Negando a própria natureza humana. Negando a própria natureza humana. Negando o homem, o ser humano. Negando. Negando o autor do homem e negando o homem. Agora quer formar robôs ou pessoas sem rumo, sem amanhã. O adversário está tentando isso. Está tentando desconstruir a verdade. Vão modificar com mentiras o que tem aqui? Estão fazendo isso. Estão tentando modificar o que é impossível de ser modificado. Porque quando a verdade chega, a mentira, ela simplesmente deixa de existir. Quando a luz chega, dissipa as trevas, acaba as trevas. E estão tentando desconstruir o que é verdade, o que é sólido, o que é verdadeiro. E se você falar a verdade, vai ser processada. Como? É isso mesmo que vocês estão tentando? Deixa eu dizer uma coisa.
O Senhor jamais nos abandonará. O Senhor jamais nos deixará. Então não adianta. Família continua sendo família, aquela família original. Aquela primeira família. Vai continuar existindo. A mentira vai ser dissipada com a verdade. Porque o povo de Deus agora está gritando a verdade. Está dizendo que pecado é pecado. E que não existe essa história de relativizar o pecado. É relativo. Dependendo da situação, continua sendo pecado. Agora, em determinadas situações que eu quero adequar ao meu pecado, aí deixa de ser pecado. Só que mentira, ela é uma coisa que você vai ter um trabalho muito grande para tentar abafar a verdade e não consegue. É tão fraquinha a mentira. Porque o pai dela já foi derrotado. Já perdeu. Já nos perdeu. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para a vida. Nos voltamos para aquele que morreu por nós. Que se deu por nós. Que pagou o preço. Aí eu vou ler aqui em Filipenses. É a última passagem, está em Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Do 4 ao 7, eu vou ler. E depois eu vou ler o 12 e o 13. E vocês vão entender o que Deus quer nos falar. O que Deus está dizendo para você nesta manhã. Ele está dizendo assim: alegre-se sempre no Senhor. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrem-se. O Senhor está dizendo isto. No livro de Filipenses, que é uma carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz aos Filipenses, e hoje o Senhor diz para você, alegre-se. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Domínio próprio. O pecado vem e você tendo o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, você com toda a facilidade do mundo diz, não, eu não quero esse pecado. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. O Senhor está perto. Está conosco. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Oh, aleluia! Não fiquem preocupados com coisa alguma. Sabe o que é coisa alguma? É coisa alguma. É você não se preocupar com nada. Ah, mas aquilo, também não fique preocupado com aquilo. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. No lugar de ficar preocupado, ore e entregue a Deus. Que Deus ouça de você, apesar de já saber do problema, porque Deus sabe antes que aconteça, Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir de você, você dizendo, Pai, eu entrego em vossas mãos esta situação. Aí o Senhor resolve. Então, que sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Mas uma súplica com ações de graças.
Quando você suplicar a Deus uma coisa, você agradeça. Já seja com ações de graça. Mas agradeça mesmo, porque Ele pode tudo. Não esqueça disso. E Ele ama você. E Ele não desampara você. Então, quando você suplica a Ele, já suplique agradecendo. Amém? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entendeu? E a paz de Deus, aquela paz que excede todo o entendimento, que vai além das circunstâncias. Você fala assim, peraí, circunstância, peraí, só uma coisinha, deixa eu passar por cima de você. Não, mas essa circunstância, e aí? Você está com a paz do Senhor. Esta circunstância não vai sufocar você. Não vai te fazer cair. Ela tem que ser degrau para você subir, aproximar-se mais do Senhor. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E agora eu vou ler o 12 e o 13. Olha o que disse Paulo. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Paulo conhecia as duas coisas. Paulo conhecia o estado de glória, a situação boa. Ele, como um romano, um homem que fazia parte do exército de Roma, um homem que se achava corretíssimo em perseguir alguém que dissesse que Jesus era o Filho de Deus, porque ele não conhecia ainda a verdade. E naquele tempo ele estava na glória dele. Ele pegou a carta e foi para Damasco, cheio de poder, pompa. Ele era o romano que estava em alta e ia prender alguns homens mentirosos que se diziam que diziam que Jesus era o Filho de Deus. Vou lá prendê-los. Ele foi um dos que estava ali, que segurou a capa dos homens, para os homens apedrejarem Estevão até a morte. Era Paulo, cheio de pompa. Sabe aquele o Excelência? Vocês sabem, o Excelência. Pronto, era Paulo. Então ele conheceu a glória. Ele conheceu o estar completamente no poder e no domínio da situação e no domínio da vida daqueles cristãos. Ele ia lá e prendia e se quisesse, vamos apedrejar, faz por aqui mesmo, me dê sua capa. Era esse Paulo. E ele está dizendo aqui que ele conheceu essa abundância, esse poder, esse ter tudo. Ele tinha tudo. Era bem sucedido. Sabe o bem sucedido de hoje? Paulo era bem sucedido. E aí, bem sucedido, com a carta ali, todo poderoso, foi para Damasco. Mas na estrada de Damasco, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo resplandeceu sobre ele. E a voz do Senhor disse no seu íntimo: por que me persegues? Porque todo aquele que persegue o povo de Deus está perseguindo a ele, a Deus. E Jesus é filho de Deus. E ele ali estava indo em Damasco para prender o povo de Deus. E aí Jesus pergunta: por que me persegues? E aí aquela luz tão ofuscante
fez com que os olhos dele ficassem tão encandeados que criou casca, feriu. A luz era muito grande, a luz do Senhor. Feriu os olhos dele, criou cascas. Ele não via mais nada. Ele foi conduzido o restante da viagem até Damasco, conduzido pelo povo, um cego, babatando. Foi assim que ele chegou lá e ficou numa casa ali. Por 3 dias ali naquela casa. E aí o Senhor manda um servo seu e até Paulo para tirar as escamas dos olhos dele, literalmente, e falar da verdade de Deus para que ele conhecesse a verdade que liberta. Ele estava desorientado, uma coisa só que ele já entendeu naquela cegueira dele, naquele tempo, naquela voz. Eu ouvi a voz do Filho de Deus dizendo: por que me persegues? Eu ouvi. Ele sabia disso. E aí, o servo do Senhor ainda resistiu. Senhor, o Senhor tá enganado, né? O Senhor está dizendo para eu ir lá onde está Paulo. Nós estamos escondidos com medo dele, porque chegou a turma dele toda e ele veio para nos prender. Aí o Senhor disse: vai até ele, porque eu tenho muita coisa ainda com ele. Oh, aleluia! Vai. E pela obediência, aquele servo do Senhor foi lá e tirou a ferida dos olhos dele, as escamas, e ele voltou a enxergar. Só que agora ele era um homem que tinha entendido que a glória é do Senhor e não dele. Ele era agora um novo homem, que agora ele foi rejeitado pelos seus, lá pelos romanos, que disseram: que soldado é esse? Traidor, no mínimo traidor, vamos prendê-lo. Porque ele foi prender os rapazes e agora ele é um dos deles. Então, peraí, vamos prender. Aí, Paulo, eu vou me refugiar com os irmãos em Cristo. Os irmãos: irmão? Esse aí? Ele foi rejeitado. Tanto pelos cristãos que temiam ele. Ele era um perseguidor nato. Era um romano judeu perseguidor mesmo. Daqueles que não podia falar em Jesus Cristo. Então, eles tiveram um tempo de, peraí, deixa eu ver se esse homem está falando a verdade, ou ele está querendo saber tudo, veio espiar tudo e agora vai nos matar. Claro que eles tinham todo o direito do mundo de pensar assim. Paulo era perseguidor dos cristãos. E por outro lado, um traidor. Para Roma, um traidor. E aí Paulo conheceu o que era necessidade. Necessidade de amigos, necessidade de apoio, necessidade de alimento. A primeira coisa que ele perdeu foi os proventos dele. Com certeza, não era mais soldado, era um cristão. Ele experimentou o que era necessidade. Ele experimentou o que era prisão. Ele foi preso, muitas vezes, açoitado. E no final, decapitado. Mas ele era muito, 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 muito grato a Deus por ter tirado ele das trevas e conduzido ele para a luz, para a vida. Porque ele estava caminhando para a morte sem saber, como muitos estão. Por isso que o Senhor chama soldados para trabalhar, salvando vidas, militantes, povo de Deus, acorda, vamos falar do amor de Deus, vamos falar a verdade para o povo que está mergulhado na mentira. Numa sociedade que está em decomposição, já cheira mal. Mas Paulo disse: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância.
Aprendi o segredo de toda e qualquer situação, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, não ter nem o mínimo. Mas sabe como é que ele conclui? Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que nos fortalece, tudo podemos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Em Deus, no autor de nossas vidas, tudo podemos. Nós vamos ver o impossível, ainda muitas vezes, acontecendo. Nós vamos ver a manifestação do adversário de nossas almas, teimoso, muitas vezes, um encardido teimoso, muitas vezes, tentando nos atingir. Mas quando há abundância do mal, vem a superabundância da graça de Deus e acaba com o mal. Nós podemos crer no amanhã? Sim. E tudo podemos naquele que nos fortalece. E não pense, ai, aí Paulo, ele foi sofrendo tanto, ele foi tão arrasado. E aí, Senhor, eles vão me decapitar e agora? Paulo chegou a um estágio espiritual que para ele viver, continuar naquela luta, era uma coisa muito difícil, que ele disse que queria fazer, ele continuava para o máximo possível divulgar a palavra de Deus. Mas ele disse que o ir para a glória era lucro. Quando ele foi ser decapitado, ele foi sentindo alívio, porque agora sim, aí ele disse, combati o bom combate. Ou seja, se o Senhor me permitiu chegar agora na fase da decapitação, foi porque eu já cumpri. Eu já fiz tudo. E agora ele quer me presentear com a coroa da vida eterna. Não aguento mais passar necessidade, ver as pessoas se jogando para o inferno, preferindo a morte do que a vida. Para Paulo, estava insuportável a vida, porque ele via. Tem uma passagem interessante que ele fala com Timóteo, que ele se sentiu desprezado quando ele estava na prisão. E ele diz a Timóteo, não tema, Timóteo, e não recue. Sabe por que ele disse isso? Não foi porque Timóteo estava visitando ele, não. Ele fez uma carta para Timóteo. Timóteo estava guardado lá, bem escondidinho, porque ele já sabia que Paulo estava preso. E se ele fosse visitar Paulo, ficava preso também. A situação foi difícil. Porque o povo de Deus estava sendo tão perseguido que Paulo estava preso para ser decapitado e ele mandou a carta para Timóteo não esmorecer na fé, continuar na obra. E ali ele desabafa para Timóteo, porque ele ama Timóteo como filho. E era um filho na fé. E ele diz a Timóteo que ele cita o nome de duas pessoas que eram da igreja de Timóteo, que foram lá na cidade onde ele estava preso, mas não visitaram ele. Entendeu? Então, muitas vezes, nós somos desprezados pelas pessoas que nós menos esperamos. Alguém que nós amamos, confiamos. Tem pessoas que nós confiamos. E essas pessoas nos desprezam, nos decepcionam. Ali Paulo falou uma situaçãozinha, só ali, no relance. E ele está ali dizendo, ei, meu filho, eu sei que você não vem me visitar, você está com medo.
da morte. Mas não esmoreça, não recue, continue na igreja lá, porque ele era líder da igreja de Timóteo. E ele diz: permaneça na fé, permaneça firme, porque vida só nele. Então ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ele pôde, porque tem gente que pensa que tudo posso naquele que me fortalece, aí pensa que é assim: eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, eu posso. Eu posso fugir do pecado estando nele. Eu posso resistir ao diabo. Eu posso. Tudo posso nele. Posso resistir àquela mega tentação. Eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter uma vida eterna, porque ele já morreu por mim. Eu posso. Eu posso andar de acordo com a vontade dele, mesmo que o mundo esteja caminhando exatamente o contrário de mim. Eu estou na contramão, está havendo resistência, mas eu estou remando. E o Senhor está dirigindo a minha vida. Nele eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso. E finalmente, eu posso ter uma vida eterna com o Senhor na glória. Porque nós estamos nele, então podemos. Você pode. Tudo naquele que te fortalece. Tudo que eu disse de mim agora é seu. Você pode fugir do pecado e andar na graça. Porque ele estando em você, o pecado nem é mais tão irresistível assim. Você pode ter uma vida santa neste mundo tenebroso, onde está em estado de decomposição moral e espiritual. É uma decomposição moral e espiritual. E se você não quiser entrar na imoralidade e na negação do Pai, você é conservadora e preconceituosa. Tem mais isso. Eu quero é Deus. E você? Vamos orar? Hoje, a minha amada irmãzinha no Senhor, irmã em Cristo, Gleice, pediu oração pela atriz Nissete Bruno, que está no estado delicado, contaminada pelo vírus da pandemia. Eu quero orar por ela e quero orar por todas as pessoas que hoje se encontram contaminadas, que contraíram o vírus. Até aquelas que ainda nem têm sintomas, que nem sabe que contraiu. Vamos orar? Amado Deus e Pai, sabemos, para nossa tranquilidade, que o Senhor está completamente no controle de tudo isso que está acontecendo na terra. Sabemos, Pai, que o Senhor disse na sua palavra: jamais te abandonarei, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Eu sou contigo. Sabemos que, estando em ti, nós podemos todas as coisas. Então, Paizinho, eu vos peço, no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor chegue na vida de Nissete Bruno, chegue na sua casa, na sua vida espiritual, no seu físico, e tire todos os vírus da pandemia, que saiam todos, que sejam extintos estes vírus.
e que o corpo dela reaja, que o físico dela reaja a esta enfermidade. Dê imunidade a ela, Pai. Imunidade. Fortaleça ela. Desinche os seus pulmões. Tire os edemas. Tire os coágulos de sangue. Oi, vai fazendo, Deus, aquilo que só o Senhor sabe fazer. Mas, Paizinho, eu te peço, vai ali, meu Pai, e cura Nissete Bruno. E que um dia ela saiba que o povo de Deus orou por ela. E que o Senhor a ama ao ponto de lhe dar a oportunidade de conhecer a verdade. A palavra de Deus viva, segundo Jesus Cristo. E não segundo Allan Kardec. A palavra de Deus, o novo e vivo caminho. Que ela conheça, Senhor. Ela e toda a sua família, toda a sua parentela, conheça a tua verdade. A verdade que liberta. A verdade que sara, que cura, que transforma, que liberta mesmo. Que tira a venda dos olhos, que se revela. Seja ali, Pai, na vida de Nissete Bruno, daquela senhora que nós aprendemos a amar, o Brasil todo a ama. Ela é uma pessoa muito amada por nós, quanto mais do Senhor. Seja com ela, restabeleça a saúde dela, dê alta a ela, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Mas que a tua vontade se cumpra sobre toda a terra, em nossas vidas. Pai, eu agora te consagro todas as pessoas que estão contaminadas por este vírus da pandemia. Eu te consagro. Todos os seres viventes que agora estão contaminados com este vírus. Os que nem estão sentindo ainda, mas estão contaminados. Os que já estão com sintomas, mas ainda estão em sua casa e permanecerão, se Deus quiser. Os que estão nos hospitais internados e os que estão nas UTIs. Visita todos eles, todas as pessoas que estão contaminadas. E derrama sobre elas e sobre todos nós aqui na terra a tua cura. Sara a nossa terra, Senhor. Eu te consagro toda a terra, todos nós, os seres viventes, no teu altar. Todas as vidas que são tuas, todas as vidas que são tuas, consagro em tuas mãos. Nos rendemos aos teus pés. Reconhecemos que tu és Deus e que nós precisamos de ti. Reconhecemos que tu és um Pai amoroso e que zela por nós. Reconhecemos que o Senhor não nos abandona. E com esta certeza nos alegramos. E pedimos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, a tua cura. Pai, livra-nos de todo o mal. Livra-nos de todo o mal, que o mal saia no nome do teu Filho, que morreu na cruz por nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. É no nome dele que eu vos peço. E já vos agradeço. Vos glorifico, Pai. Eu te dou toda honra, toda glória, toda gratidão, porque o Senhor está conosco. O Senhor ouviu a nossa oração. Tudo isso, Pai, que eu te pedi, que seja feita debaixo da tua vontade, que a tua vontade prevaleça sobre nós. A tua vontade prevaleça sobre a terra. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Ó Pai bom,
Oh, Deus maravilhoso. Ele te ama, viu? Muito, 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 viu? Você é importante para Deus, viu? E nele, você pode crer no amanhã. Porque ele está conosco hoje e já está no nosso amanhã. Fique firme nesta certeza. Pegue a sua cruz, que é a renúncia do pecado. Aprenda mais de Deus, e quanto mais você se aproximar dele, mais leve vai ficar a sua cruz. Tão leve. Que sejamos a Igreja de Cristo, fortalecida no Espírito Santo de Deus, no sacrifício da cruz do Calvário. E assim seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Amém.